Olá, sou o acadêmico Anderson Maicon Rodrigues Pereira. Vou fazer a apresentação da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1. Área de concentração, ensino da língua inglesa. Tema, ensino da língua inglesa através de livros didáticos. Justificativa. A escolha da área de concentração foi o ensino de língua inglesa. Eu, como futuro professor, fui instigado a estudar esta área, pois pretendo fazer do ensino da língua inglesa a minha profissão. O tema por mim escolhido foi o ensino da língua inglesa através de livros didáticos, pois esta ferramenta é um grande aliado do professor em sala de aula. Desta forma, ter acesso a livros didáticos com boas estratégias de ensino que atendam às necessidades dos alunos é crucial para que a aula seja dinâmica e produtiva, e assim o aprendizado aconteça de fato. Os objetivos. Observar como é a relação do professor com os alunos em sala de aula, observar se o professor usa livros didáticos e identificar quais são eles, observar se a escola fornece livro didático para o professor e para os alunos, observar como o professor trabalha com seus livros didáticos para assim ter o máximo de aproveitamento em seu ensino e no aprendizado dos alunos. Identificar também outras formas de ministrar aulas. A fundamentação teórica. É importante o professor pesquisar e selecionar bons livros didáticos. Assim ele ficará amparado por todo o ano letivo e poderá usar outras ferramentas didáticas para complementar a explanação dos conteúdos a serem abordados. Ainda sobre os livros didáticos, para fazer a melhor escolha, nada melhor do que aproveitar alguns dos próprios PNLD. Significado: Plano Nacional de Livro Didático, que aborda a importância de serem observados aspectos culturais. A diversidade linguística e cultural presente nas coleções se faz mais evidente na seção dos textos e materiais presentes nas atividades e propostas didático-metodológicas, visto que buscam apresentar a complexibilidade multicultural, multiétnica e linguística dos diversos grupos sociais de cada uma das línguas em foco. Outra questão interessante quando falamos de livro didático, uma dúvida que pode surgir ao professor é: quais materiais usar, se autênticos ou não autênticos? Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, vamos ler aqui o que Oliveira fala. Oliveira os define como: textos autênticos são aqueles que não foram produzidos especificamente para o ensino de inglês, e é o caso, por exemplo, de romances, contos, reportagens de jornais, cartas comerciais e anúncios publicitários. Tais textos não possuem nenhum tipo de simplificação linguística. Então o professor pode ficar na dúvida, porque esse tipo de conteúdo ele é muito mais difícil de ministrar do que um não autêntico, onde o professor ali fez algumas alterações para facilitar o aprendizado do aluno. Mas é importante sempre utilizar os dois. A metodologia. O estágio executado foi apenas de observação, o qual ocorreu na Escola de Educação Básica Professor Armando Ramos de Carvalho. As atividades realizadas foram observar aulas do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, acompanhar como funcionam as dinâmicas das aulas e quais materiais didáticos são frequentemente utilizados pelo professor e os alunos. Entrevista com professores e demais funcionários da escola, e foi também observado todo o pátio escolar, assim como as suas estruturas internas e externas. Observação. A Escola de Educação Básica Armando Ramos de Carvalho tem seu horário de funcionamento matutino, vespertino e noturno. Há 62 professores, todos são graduados e com pós-graduação, e atendem 35 turmas distribuídas entre ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. A escola também conta com 16 profissionais terceirizados distribuídos em outras funções. Foi constatado também, através de observação, que a escola está muito bem estruturada,
com tudo o que é preciso para uma educação de qualidade, com salas em ótimo estado, ginásio de esportes, refeitório, entre outras instalações. No PPP escolar foram encontradas informações pertinentes sobre o PCN, calendário escolar, organização de materiais e os recursos didáticos disponíveis. Roteiro de entrevista. Foram entrevistados 2 professores de inglês, o professor Matheus Ávila Machado e a professora Luciana Ramos. Uma questão que me chamou a atenção foi a de número 6. Vamos acompanhar. Qual a maior dificuldade que o professor encontra dentro da sala de aula? O professor Matheus respondeu: falta de disciplina de alguns alunos é uma das maiores dificuldades e muitas vezes é o responsável por desmotivar o professor dentro da sala de aula. E a resposta da Luciana Ramos: falta de foco e uso em demasia do celular para redes sociais. Ambos relataram o desinteresse dos alunos em sala de aula. Então, queria deixar só essa parte registrada, né? Que foi o que me chamou a atenção. Uma falta de interesse dos alunos em realmente aprender. Parece que eles vão para a escola ali. Não é generalizado isso, né? Mas são poucos os que vão realmente dispostos a aprender e tirar proveito de tudo que está sendo ensinado ali. A vivência do estágio. Foram observadas aulas de língua inglesa nos anos Fundamental 2 e no ensino médio. Pude ter a experiência de acompanhar aulas do professor Matheus Ávila, professor regente de inglês na escola concedente. Pude perceber que a diferença no comportamento dos alunos conforme a faixa etária de idade, 6º e 7º ano, por exemplo, são mais agitados que o 2º e o 3º ano no ensino médio. Ali, então, o professor tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais rígido com os menores, e a aula ela flui com mais tranquilidade nos anos finais. Observei também que, independente da série, o professor sempre faz uso do livro didático. Porém, a escola não fornece o livro didático para os alunos. Por este motivo, o professor passa o conteúdo do seu livro didático para os alunos através da lousa disponível em sala de aula. As referências utilizadas. O link da apresentação será posto após eu postar o vídeo. E aqui uma frase: antes de levantar para ensinar, aprenda primeiro. Essa foi minha apresentação e muito obrigado.